Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui mais uma semana para mais uma aula, espero que todos estejam bem. E hoje nós finalizaremos nossa matéria de Direitos Reais e Garantia, né? Eu deixei lá um vídeo que me pareceu um tanto quanto incompleto, porque eu falei no próximo vídeo falarei tal coisa, e não falei. Mas como eu coloquei lá no WhatsApp de vocês, nós tínhamos muita matéria, né, que eu tinha passado para vocês naquele dia. Eu resolvi cortar, não cortar, mas dividir, né, os tópicos para não ficar tão pesado para um dia só. Então, hoje eu vou dar continuidade na questão da parte geral dos direitos reais e garantia e vou falar um pouquinho sobre penhor, hipoteca e anticrese, para daí finalizarmos a questão dos direitos reais e garantia, ok? Hoje tá um pouquinho difícil porque eu estou um pouquinho trancada, mudou a temperatura, já era, né? E aqui parece que tá nevando, eu imagino quando estiver nevando o que eu vou pôr, porque esfriou e eu, como amo frio, seja bem-vindo o frio. Porém, amo frio, mas não gosto de senti-lo. Já ouviram falar nisso? Pois é. Então vamos lá. Pessoal, nós estávamos falando então sobre as características, né, gerais dos direitos reais de garantia. Finalizamos lá falando sobre a indivisibilidade, no sentido de que no momento em que eu ofertar, né, dar em garantia um objeto, ela se torna indivisível porque eu não posso requerer a restituição de parcela ou do imóvel porque eu paguei 80%, 90% da minha dívida. Eu tenho que realizar o pagamento integral para posteriormente poder pedir a restituição. Como nós sabemos, nós estamos falando aqui da pessoa ofertar um bem em garantia de uma obrigação. Então, se eu falo em obrigação, eu lembro de partes. E se eu lembro de partes, eu lembro de negócio jurídico, correto? Em que as partes, elas pactuam algo. E para isso eu preciso observar que exige-se alguns requisitos. E eu preciso analisar os requisitos subjetivos, objetivos e formais. Todos aqueles requisitos que nós observamos lá no quinto período sobre negócio jurídico, contratos, aqui nós precisamos também observar para poder ter um documento válido, né? Para poder ter um negócio jurídico válido em que se constitua esse direito real de garantia, independentemente de qual espécie de direito real de garantia que nós queremos constituir. Por isso, nós precisamos analisar os requisitos de validade, os requisitos que constituem, né? E esses requisitos nós temos os requisitos subjetivos, requisitos objetivos e requisitos formais, ok? Os requisitos subjetivos é nós analisarmos as partes, as pessoas que estão formalizando aquele negócio jurídico e se elas têm a capacidade civil e também a capacidade de alienação. Eu estou ofertando um bem em garantia, né? Estou constituindo um direito real de garantia em relação a um bem que eu sou proprietária. Eu tenho capacidade de alienação em relação àquele bem pelo qual eu estou constituindo um direito real de garantia. Eu tenho capacidade civil para efetivar aquele negócio jurídico. Então, quando nós falamos
em requisito subjetivo dentro dos direitos reais de garantia, nós analisamos como um negócio jurídico, como um contrato, as partes que estão realizando esse negócio jurídico. Nós analisamos a pessoa do credor, nós analisamos a pessoa do credor e do devedor, né? Se essas partes elas têm ou não capacidade para estar firmando aquele negócio jurídico. Superado esse requisito, nós vamos analisar o requisito objetivo. Nós precisamos analisar se aquele objeto, né, que nós estamos constituindo um direito real de garantia, ele é passível de ser objeto de um direito real de garantia. Por exemplo, e a modalidade, porque vocês vão... Desculpa, eu foguei. Vocês vão observar que cada espécie de direito real de garantia possui os objetos específicos que podem ser constituídos, né? O penhor, por exemplo, o penhor tradicional, ele tem como objeto bens móveis. O penhor pecuário, né? A questão da pecuária, o penhor agrícola, o penhor mercantil. Então, cada tipo de penhor tem o seu objeto. A hipoteca, nem todos os bens são passíveis de hipoteca, somente bens imóveis. E quando se fala em bens móveis, navios, né? Grandes embarcações, aeronaves. Então, quando nós falamos essa questão de requisito objetivo, primeiro é observar se aquele direito real de garantia que eu quero constituir é possível em relação àquele bem que eu quero ofertar. Segundo requisito, né? Segunda situação que eu tenho que observar nesse requisito objetivo é a questão de saber se esse objeto ele está livre, se ele é possível de ser alienado, né? Se eu posso constituir um ônus em cima desse objeto. Então, essas são as análises que eu, como devedora que estou querendo ofertar um direito, estou querendo ofertar um objeto em garantia e constituir um direito real em relação a esse objeto, eu preciso analisar a questão do objeto, se naquela modalidade ela serve como, se ela é passível ou não, correto? E por fim, nós temos que analisar os requisitos formais. Os requisitos formais é aquela questão lá do artigo 104, né? Forma prescrita ou não defesa em lei. Quando nós falamos em direitos reais e garantia, nós observamos o artigo 1424 do Código Civil. Nós nos reportamos ao artigo 1424, em que dispõe a forma pelo qual deve ser constituído o direito real de garantia. O artigo ele dispõe os contratos de penhor, anticrés ou hipoteca declararão sob pena de não terem eficácia. E daí nos traz alguns rolos, eu até coloquei, nos traz os requisitos, né? Alguns requisitos que eu constei lá no PDF para vocês poderem acompanhar. Então, a primeira coisa que nós sabemos é que ele é formal, né? É um contrato solene, é um contrato formal, porque ele tem que estar escrito, expresso, e ele é um contrato. E ainda, além disso, ele nos traz os requisitos obrigatórios que devem constar nesse contrato. Primeiro, o valor do crédito, ou sua estimação, ou o valor máximo daquele negócio jurídico. Tem de ter sempre um prazo fixado para o pagamento,
sempre vai ter um prazo. A taxa de juros, se as partes pactuarem juros, se não constar no contrato, não será cobrado juros. E o bem dado em garantia com suas especificações. Então, não basta eu ter um contrato de um negócio jurídico, eu preciso ter todos esses requisitos, constar o objeto pelo qual eu estou constituindo o direito real de garantia e registrar esse contrato, para eu ter um direito real sobre o bem. Significa que se o devedor não efetivar o pagamento conforme foi pactuado, eu, como credora, tenho a possibilidade de discutir o bem, de buscar o bem para fazer uma venda amigável ou efetivar a execução do contrato com a venda judicial desse bem, ok? Nós sabemos que pelo requisito que eu passei ali acima, um pouquinho antes, né, que eu acabei de passar, desculpa, que esse contrato ele tem que ter um prazo, a data pelo qual ou a forma que vai ser realizado esse pagamento. Significa que, em regra, o credor ele somente vai poder exigir esse contrato quando da data do vencimento dele, daquele pactuado lá. Que se porventura o devedor não vir a efetivar e a pagar esse contrato na data pactuada, abre a possibilidade do credor excutir o bem ou de executar o próprio contrato, correto? Mas a legislação nos traz algumas situações em que o credor pode considerar vencida a obrigação e até mesmo pedir uma substituição ou reforço da garantia. Então, regra, né? Temos uma data de vencimento, deve ser respeitada, porém, existem algumas situações em que o credor tem a possibilidade de declarar vencido antecipadamente essa obrigação e pode exigir uma substituição ou até mesmo reforço da garantia real. Que se porventura o credor exigir uma substituição ou um reforço da garantia real e o devedor se negar a efetivar, aí o credor pode declarar como vencido antecipadamente e excutir o bem, executar o contrato. Quais são essas situações em que o credor pode exigir a substituição ou reforço da garantia real? Quando ocorrer deterioração ou depreciação do objeto, né? Acontece aí uma deterioração ou com o passar do tempo o objeto vem a se depreciar, como ocorre geralmente em veículo. Insolvência ou falência do devedor. Quando tiver pactuado lá no contrato a possibilidades de substituição e reforço dessa garantia. Quando ocorrer o desaparecimento do objeto e quando ocorrer a desapropriação. Nessas situações, o credor tem a possibilidade de considerar vencido antecipadamente a dívida se porventura ele solicitar uma substituição ou um reforço daquela garantia. Olha, eu sou credora, nós fizemos um negócio jurídico de R$150 mil, nós fizemos o penhor aí de algumas joias e de um veículo, porém, com o passar do tempo, verifica-se que esse veículo ele deteriorou. Ele não vai cobrir a dívida se porventura você não vir a cumpri-la, né? Eu preciso que você venha reforçar, dar mais objetos, apresentar mais objetos em garantia, ou até mesmo substituir. Eu fico com as joias aqui como penhor e você me apresenta mais bens, né, na modalidade de direito real de garantia,
para substituir aquela anterior realizada e que ocorreu uma deterioração, diminuiu a garantia. Se porventura, posterior a essa notificação, o devedor se negar ou não apresentar a substituição ou o reforço, o credor tem a possibilidade de considerar antecipadamente vencida e pode executar o contrato. Mas nós precisamos entender que quando isso ocorre, o credor não tem direito de receber os juros, tá? Por quê? Porque houve uma antecipação nessa cobrança. Então, ele não vai poder efetivar uma cobrança dos juros. Por quê? Porque ainda não teve o vencimento. Ele foi um vencimento, como a gente falou aqui, antecipado da dívida, né? Ele antecipou em relação às dívidas. Eu tô organizando aqui, tava olhando o slide, a cor da letra que eu tinha colocado, ele ficou de ruim visualização. Vamos mudar aqui. Ok? Então, é possível, sim, considerar antecipadamente vencida a dívida, mas somente naqueles casos apresentados e não há possibilidade de uma cobrança de juros se o credor resolver executar o contrato. E por fim, para finalizarmos a questão da parte geral dos contratos, nós precisamos falar um pouquinho da extinção do direito reais de garantia. Desculpa, para finalizarmos a questão da parte geral dos direitos reais, né, de garantia. Extinção dos direitos reais de garantia, a primeira forma que se ocorre é pelo pagamento da dívida. Se o devedor pagar a dívida conforme pactuado, restitui-se o bem, mas sempre lembrando que o direito real de garantia, ele vai realmente ter a sua extinção no mundo jurídico no momento em que se faz o cancelamento do registro, ok? A segunda forma de extinção dos direitos reais de garantia ocorre pela remissão, pelo perdão, quando o credor, ele perdoar, né, o devedor. Execução com penhora, que é a terceira forma de extinção, o que significa? O devedor chegou no momento do pagamento, não efetiva o pagamento, o credor pode discutir, buscar o bem e vender esse bem, né? Faz a exclusão do bem e realiza a penhora desse bem. Com essa penhora, depois vai para leilão e quem adquirir compra o dinheiro, né? Quem adquirir o bem vai ter que pagar um valor X por esse bem e o dinheiro dessa compra vai servir para pagar as despesas e pagar também e para pagar também a dívida principal e os juros. Muitas vezes nós sabemos que nós vamos verificar agora, o próximo forma de extinção é pela asta pública, pelo leilão. E muitas vezes que esse leilão ele pode ser de forma judicial, que geralmente é o que acontece, ou ela pode ocorrer de forma extrajudicial. É uma venda direta, em que o próprio credor vai realizar a venda direta desse bem, mas isso só é possível se constar no contrato essa permissão, ok? Uma das situações que geralmente acontece quando ocorre essa exclusão com penhora ou asta pública, que é a venda, né, desse bem posterior à penhora ou uma venda direta, é que o valor resultante dessa venda não é o suficiente para cobrir todas as despesas de execução, todas as despesas de venda e o principal e os juros. O que acontece? Se de repente, se porventura sobrar, faltar o dinheiro,
O credor, ele vai continuar sendo credor, porém, ele não é um credor de direito real, ele é um credor quirografário, ele vai ter tão somente agora um título, significa que ele não tem preferência em relação aos demais credores. Ele vai estar no mesmo patamar agora que os demais credores quirografários, aqueles que possuem um título, né, para poder executar, para poder cobrar aquela dívida. Outra forma de extinção é a renúncia pelo credor. O que é renunciar? É abrir mão de um direito, né? É quando o credor, ele abre mão do direito real de garantia. Olha, você continua me devendo, mas eu abro mão dessa garantia que você me passou. Você não precisa me substituir. Ocorreu a deterioração do bem, mas você não precisa substituir. Eu abro mão e eu fico aqui, estou somente com a dívida e aguardo o vencimento dela para nós podermos, para eu poder receber, né? Então, o credor renuncia. E a segunda forma é quando ocorre, a última forma, perdão, a confusão entre quando o credor, ele se torna credor e devedor, quando dá uma compensação, por exemplo, de dívida, né? Aí extingue-se o direito real de garantia. Ou de repente, quando eu adquiro a propriedade de um veículo que me foi dado em garantia. Confusão, porque o cara já não tem mais essa garantia. E se ele me vendeu, eu abri mão da garantia, né? E continuo com a dívida, ok? Sempre lembrando que todas as formas de extinção dos direitos reais e garantia, eles precisam do cancelamento do registro. Por quê? Independentemente da modalidade, nós tivemos um contrato que nós registramos para declarar e para constituir um direito real de garantia. E para isso nós precisamos, então, fazer o cancelamento do registro para podermos realmente para nós termos de fato a extinção desse direito real de garantia, ok? Então, pessoal, aquilo que nós vimos, iniciamos a aula passada, juntamente com o que nós falamos até agora em relação a direitos reais de garantia, são as partes, equivale à parte geral e que aplica-se em todos os casos de direitos reais de garantia. Penhor, anticrés e hipoteca, ok? Significa que nós vamos visualizar daqui a pouco as espécies de direitos reais de garantia. E não vão estar repetidos ou não vai ser repetido essas situações de extinção, algumas coisas, porque aplica-se da parte geral, né? Aquilo que não se choca, ele vai, alguma coisa que seja específico, nós vamos verificar, mas o demais, se ela não se chocar, se ela não tiver alguma contradição com o próprio instituto, nós aplicamos por ter sido por nós verificarmos que é a parte geral, significa aplica-se em todas as modalidades, ok? Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre penhor, a sua forma de constituição e algumas regulamentações. Obrigada pela atenção. E eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês realmente estejam fazendo os questionamentos. Porque se vocês, como eu falei aquela vez que eu dei aula de contratos para vocês na parte geral, se vocês não conseguirem entender, compreender a parte geral, nós não conseguimos aplicar na espécie. Então, precisamos realmente entender do que se trata o instituto, de que forma nós podemos constituir para podermos aplicar nas espécies, ok? Então, todas as dúvidas decorrentes após o estudo de vocês, por gentileza, perguntem, até porque eu quero lembrá-los de que semana que vem nós já iniciamos as nossas provas, né? Então, precisamos estar aí atentos para podermos solucionar as dúvidas de vocês, ok? Obrigada
e bom estudo a todos.